Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Leadercast. Toda semana, você já sabe, trazemos aqui para você uma liderança para contar a sua trajetória, lideranças dos mais variados segmentos. Já dando aqui um salve para os meus amigos de bancada, Henrique Constâncio, Gilberto Júnior. E já que o nosso programa, ele remete a lideranças, o nosso convidado de hoje casa muito bem com esse lema. Figura pública, advogado, ocupa cargo público no nosso governo, né, o governo estadual, e a gente tem a honra de receber aqui ele, que tem um nome extenso, né? Marden Luiz Brito Cavalcante e Menezes. Acertei? Parece uma escritura. Nossa! Seja bem-vindo. Mais conhecido como deputado Marden Menezes. Seja bem-vindo ao nosso Leadercast. Esse nome mesmo é longo. Mas me orgulho muito dele. Parece Muito obrigado. Aqueles nomes antigos, né? Isso. De fato, sim. Tinha que ter um Luiz por conta do meu pai. E o resto é sobrenome. Pronto. Aí são dois do meu pai e um da minha mãe. Foi assim que decidiram. Tá marcado aí para esta vida. É longo. Pronto, é prazer recebê-lo aqui, deputado. Seja bem-vindo mais uma vez. Experiência aqui na política do Piauí, né? Na Assembleia Legislativa, deputado atuante. E muito bom para nós recebermos você aqui. Satisfação é minha, Gilberto, Henrique, Fernanda. E assim, aqui eu estou em casa, né? E espero estar em casa também no Leadercast. Com certeza. Floriano, uma cidade maravilhosa. Se sinta em casa. E estar aqui em Floriano, para mim, sempre é muito bom. Né? Pronto, vamos falar do nosso... aqui de aprofundar aqui o bate-papo. Sim. Vamos falar aí dos nossos parceiros, né? Aqueles que nos dão sustentação para que a gente mantenha esse projeto. Projeto que não é tão idoso assim, né? Tem apenas 3 meses. Né? 4 meses. Jovenzinho, né? 4 meses. Mas, graças a Deus, temos parceiros aí de peso e, graças a Deus, estamos firmes aí, ganhando seguidores aí no YouTube, né? Aí, CDL, representação comercial aqui na cidade de Floriano, né? Pensar soluções inteligentes. Um abraço para o Tim Mendes, apoiando aqui o nosso projeto. IBM Consultoria, vereador, professor, Magno Everson, grande história, grande bacana a sua trajetória. Aqui falar também do Supermercado BG, né? Exatamente. Fabrício BG, em Barão de Grajaú, apoiador aqui do Leadercast, aqui conosco. Atacadão da bebida. Atacadão da bebida, um diferencial aqui no atendimento da bebida, que variedades de bebidas aqui a Floriano. Clinicol também, nosso Sempre parceiro, mais perto de sempre você. mais perto de você. Tá certo? E também o Alisson. Rodrigues, cadê a... A nossa companhia aqui, que já contou a sua história aqui também, né? Exatamente. Uma história muito bacana. Corretor de imóveis. Exatamente. E tem Cidadão. um grande cidadão. Gente Pronto. boa. Conheço. Gente boa. Olha, deputado, você que faz parte aí do quadro político, no cenário político do Piauí, né? Tá aí, olha aí, Alisson Rodrigues. Eu sei que tá aí nosso amigo, Alisson Rodrigues, grande abraço. Lojas Maranata, não pode. Seu Valdivino, goiano. Pois é, deputado Marden. Deputado, você é de Piripiri, mas parece que tem uma ligação com Teresina, né? Que é a princípio que a gente sempre começa a história dos nossos líderes que são entrevistados aqui, a gente pede para contar um pouco da sua trajetória, mas a gente já soube que você tem, claro, toda a sua raiz ali em Piripiri, mas parece puxado ali para Teresina. Olha um pouquinho. Bom, na verdade, o coração hoje é de todo o Piauí. Depois que você entra na vida pública e tem um mandato e passa a ser acolhido por diversas cidades, como é o caso de Floriano, você passa a se apegar às pessoas, você constrói amizades, você passa a conhecer a história de cada cidade. Mas é óbvio que todos nós temos uma origem. Então, minha origem, se alguém me perguntar, você se considera piripiriense? Na verdade, minha infância toda foi lá, minha família é de lá, meu pai e minha mãe nascidos na roça, zona rural de Piripiri. E o curioso é que quando eu fui nascer, só tinha meu pai de médico no dia. Meu pai é médico, na época não era político ainda,
E minha mãe ia ter o primeiro filho, já pensou a responsa? E ele acompanhar isso, o nascimento do primeiro filho como médico. Então eles correram para Teresina. Parece Foi, até que a ética médica não não, orienta. não é legal, só em casos assim muito Extremos, né? é. Então, eu nasci na maternidade Evangelina Rosa, mas tão logo minha mãe se recuperou, teve alta na época, parto normal. Nós retornamos a Piripiri, eu fui registrado inclusive no cartório de Piripiri. Mas é bom, né? De repente nasci em Teresina, 180 quilômetros. do lado, e claro, a infância toda até os 14 anos em Piripiri. Mas se alguém me pergunta, diz de onde você é, eu digo, eu sou de Piripiri, da terra dos 4 Is. Detalhe agora é que a Mariel depois me puxou para Floriano. Ah, Lá já estão com ciúme danado. tá. Porque casei com a florianense, né? A Mariel é de Floriano, porque ela reside aqui desde os 6 anos de idade, minha esposa. E manda até um abraço. Tomara que ela assista o Leadercast. Eu vou dizer. Eu vou dizer. E aí hoje eu tenho também um coração dividido. Aí é um pedaço de Piripiri, um pedaço de Teresina, um pedaço de Floriano e, claro, um pedaço de cada cidade que me acolhe. O político tem que ter essa, né, tem que ter essa visão. E eu gosto de andar, Juliano. Eu gosto de andar, eu gosto de estar nos lugares, eu gosto de visitar as cidades. Então eu acabo não só tendo relações, construindo relações políticas em si. Eu não sei fazer política sem construir amizade. Então isso te puxa para você gostar da cidade. E eu gosto de conhecer como gira aquela cidade, quer dizer, um pouco da história, o dia a dia, né? Quando eu tenho tempo, bato uma bolinha, paro na calçada e troco uma ideia, quer dizer, tomo aquele café sem ter aquela pressa, quando o tempo me permite. E vai dando aquela impressão. Na verdade, aquelas figuras populares de cada cidade, né? Que você que é político, né? Que você se aproxima, toma um cafezinho, vai lá na cozinha, né? Acaba lhe passando o perfil da cidade, né? Sim, com certeza. Cada cidade. E eu sou muito de observar. Até quando você consegue fazer uma viagem para uma cidade maior, algo que me dá satisfação numa viagem é você parar numa via movimentada, tomar um café e observar o tempo ali. O andar das pessoas, o movimento, né? Como se porta cada comunidade. Eu acho que isso é interessante. Na verdade, quando você viaja também para adquirir conhecimento, boa parte desse conhecimento é do que você observa. Culturas diferentes, E das né? influências que isso te traz, né? Você é de Piripiri, uma cidade marcante lá pelas suas figuras. Eu, quando falo em Piripiri, eu lembro, é claro, do Luiz Menezes, né, seu pai. Sim. Lembro do João Cláudio. Não tem como não falar. João João Cláudio Moreno. O Disseu também é de lá. É de lá, Piauilina, lá o berço do humor. Pois é, o berço do humor, né? No Piauí. Lá, Piripiri tem essa característica. E tem uma música chamada Eu Vim de Piripiri. Mas que não é, pelo que diz, Na verdade, não se refere ao Piripiri do Piauí, né? para você ver, há uma controvérsia é? sobre a música. O Paulo Diniz, que é o autor da música, já faleceu. Ele, inclusive, fez um show apoteótico lá, histórico, nos anos 80, no patamar da Igreja Matriz. Era aniversário da cidade. Meu pai, na época, já era prefeito. E ele trouxe o Paulo Diniz. Foi um show, assim, no local onde hoje são feitas as novenas nos períodos de festejo. E lá o Paulo Diniz contou que a música era inspirada também em Piripiri. Ah, sim, me parece que houve algum incidente com ele em alguma viagem e ele teve esse contato com Piripiri em trânsito, e aí, a partir daí, dessa memória dele, ele desenvolveu essa música. Não sei se estou enganado, mas acho que ele era pernambucano, não? Ou era baiano? Acho que não, é pernambucano. Eu sei que Tem o Piripiri como um bairro de Salvador, salvo engano. Tem alguma comunidade lá, na Bahia. Mas a história que me foi contada e a que eu acompanhei desde essa época... Então, eu acredito que você tem mais cuidado. Foi isso. Então tem uma música muito bonita. Canavial, dá licença de chegar, eu vim de Piripiri, eu vim de Piripiri. Vim saber como é que é o amor que existe aqui. Será que é como é o amor de Piripiri? E a música diz que lá não há distinção de cor, lá cada amigo é um irmão. Lá o violeiro...
o violeiro canta na madrugada, alguma coisa, e aí vai. Vai a música. É, E agora me reflete- falhou, mas eu sei. Reflete a realidade do Periperi? Olha, boa parte sim. Boa parte. Boa parte sim, grande parte sim. As assim, grandes amizades da infância, né, permanecem as mesmas, aquelas que vieram antes da política, que a política traz encontros e desencontros, mas aquelas amizades que foram construídas ali no campo de futebol, na escola, né, no dia a dia, nesse tomar um café na porta de casa, essas amizades permanecem as mesmas, e por mais que a vida leve a uma distância, e as atividades que a gente escolhe muitas vezes não deixa a gente conviver tanto com esses amigos, mas quando a gente se reencontra é como se o último dia que tivesse se encontrado tivesse sido no dia anterior, né? É como se você não tivesse distante. O sentimento é o mesmo. É uma cidade pacata, claro que sempre foi pacata. A população. Piripiri tem eu sempre digo que tem acima de 65 mil habitantes. Todo censo tem algumas As distorções. Mas Piripiri está ali entre 60 e 70 mil habitantes. A cidade mais ou menos equiparada a Floriana e a Pix. A diferença de uma para outra é pequena. Né? E essa diferença também em arrecadação de tributos e desenvolvimento e circulação de riqueza e mercadoria, ela varia sempre de acordo com os ciclos de gestões. Quando uma tem uma gestão boa, sobe, quando tem uma má gestão, desce. Normalmente é assim. Então há sempre uma oscilação. Agora eu sou suspeito, mas a cidade não está bem do ponto de vista de gestão local. Ao contrário de Floriano, que eu acho que está indo bem, na minha avaliação. Sobre a sua carreira política, assim, acredito que a maioria dos piauienses sabem que você tem uma forte influência na sua família, mas como começou? Você sempre foi comunicativo? Você sempre foi proativo? Como era o Marden na juventude, assim? Essa é fácil. Eu tinha meu pai como ídolo, né? Então, você tem um pai que é um advogado respeitado, a tendência do filho é seguir ali e ser um bom advogado. Você tem um pai policial, normalmente, quer dizer, o pai é o espelho ali, é a referência para o filho, né? Então eu tinha meu pai como ídolo. Meu pai era médico e se tornou político jovem ainda, e é o grande líder político vivo de lá até hoje. Sim. Foram 5 mandatos de prefeito e 2 como deputado estadual. Então aquilo me puxava para as inaugurações, para as atividades. Você gostava de participar, né? Sempre estava e sempre me envolvia. Às vezes a pessoa tinha alguma dificuldade, por algum motivo, agenda, correria, né, que os gestores normalmente têm. Você que foi prefeito sabe o que é isso. Então muita gente eu já rapazinho, Marden, olha, tem isso aqui, veja lá com seu pai. Eu tentava fazer uma interlocução e muitas vezes até atender as pessoas naquilo que estava ao meu alcance. Então eu gostava de participar dos eventos, de estar no meio da população. E aí quando eu cheguei na juventude, já na faculdade, eu lembro que meu pai era deputado estadual e havia uma pressão da população para que ele voltasse e se candidatasse a prefeito lá. E ele assim o fez. E foi eleito lá. Até então, até a metade mais ou menos da trajetória dele, ele não perdeu uma eleição. Ele já teve alguns reveses já do meio para essa fase, né? Mas durante muito tempo assim ele teve um apogeu enorme, que assim ele entrava e não tinha jeito. Isso, claro, o tempo traz um desgaste. Você pode fazer o melhor que for, dar o seu melhor. Tem gente até que aperfeiçoa, melhora com o tempo, que é o caso dele. Acho que a melhor gestão dele foi até a última, mas ele não logrou isso na eleição. Então, voltando. Então, eu tinha aquilo, a imagem do pai, o carinho das pessoas com ele. Para mim, era um ídolo. Isso me puxou para a política. E aí eu já fui candidato muito jovem. Nessa, ele deputado, que ele voltou e foi eleito prefeito. As pessoas entenderam, não, agora tem que ser o Marden e tal. E o engraçado é que todo mundo queria, menos ele. Ele não queria. De jeito nenhum. Na verdade, eu ponho na conta dele até não ter sido. Ao mesmo tempo em que ele apoiou, que ele não poderia deixar de apoiar, mas Sim. A escolha do partido, todos esses detalhes que fazem a diferença na hora da eleição, foi tudo muito atrapalhado
porque é como se ele não quisesse de jeito nenhum. Então, até a orientação em relação a partido, em relação à filiação, isso não foi bem feito. Então, eu tive, na verdade, votos para ser eleito, com 21 anos de idade, seria o deputado estadual mais jovem a ser eleito na história do Piauí até aquela época, mas o partido que eu escolhi não fez o quociente eleitoral. E foi exatamente na época do assassinato do Donizete. Donizete eu estava Adalto. no mesmo Sim. partido. E assim, essa orientação na época, eu muito jovem, né, foi praticamente das pessoas que estavam no entorno da liderança, né, do meu pai. Como eu disse, muita gente queria, mas ele não. Então não houve o análise, o estudo necessário. E eu confesso até que a linha do partido não era muito aquilo que eu queria, mas foi uma decisão política Que tinha que aceitar. de um grupo, e eu tive Que aceitar. aceitar, até porque eu já tinha essa vontade, Sim. as pessoas tinham essa vontade e tinha, ao contrário do que todo mundo pensa, uma resistência do meu pai. Ele achava que a vida pública é muita abnegação, e realmente é. Para quem acha que é fácil, não é. E eu não sei, eu acho que ele me via sendo juiz, advogado, promotor. Minha irmã, por exemplo, eu sou advogado, minha irmã também é advogada, ela é procuradora. Acho que meu pai ficou mais feliz. Mas A exemplo do seu pai, que teve, né, mandatos consecutivos, você também tem mandatos consecutivos e está sempre entre os mais votados do estado. Assim, o que você nos diria que qual é a maior atribuição para esse feito seu? Assim? Olha, assim, eu estou no 6º mandato, mas sei o que é vencer e o que é perder, e aprendi a lidar com isso com muita tranquilidade. Há pessoas que encaram uma eleição como se fosse vida ou morte, né? E aí tem gente que faz de tudo para ganhar uma eleição, tem gente que faz todo tipo de absurdo, inclusive, finge ser o que não é, defende ideias que no fundo não tem, enfim, política tem isso, né? Mas eu diria que ao longo desse tempo, as primeiras foram difíceis, mas mais difíceis são as que você tem que se manter, não é fácil. E manutenção é mais difícil, né? Principalmente para quem assim teve durante muito tempo uma posição de permanecer na oposição. Eu passei muito tempo na oposição, sendo o governo do estado, né, dos governadores que antecederam o governador Rafael, governos com muita aprovação popular, com muita força, com muita estrutura, mas eu não tinha essa identificação com o modelo de gestão, né? Então eu permanecia, obviamente, no polo de oposição. Quando você não concorda com a gestão, você faz oposição. Então eu permaneci muito tempo na oposição, o que para muitos, assim, muitos dizem, rapaz, tu é maluco, como é que tu conseguiu sobreviver a tantas eleições assim sem ter o apoio do governo, sem ter o diálogo, sem ter a abertura, né? sem ter acesso a projetos que só estando na base do governo você consegue ter. Isso me rendeu também como é que eu posso falar? A consolidação do meu CPF, da minha personalidade, né? Porque como meu pai era político, ficou Sim. muito claro que ele é ele, eu sou eu. Quer dizer que nós temos momentos que nós concordamos, mas até mesmo lá na cidade de Piripiri há também uma interpretação, uma visão muito clara das pessoas de que ele tem a personalidade dele e eu a minha. Quer dizer, nem eu levo a reboque e nem acontece o contrário. Então eu consegui mostrar quem eu sou, né? Isso foi importante, né? Isso lhe agregou uma posição de destaque, né? Porque você é tido como um dos deputados mais atuantes do estado, né? De fato, e quero permanecer assim. Quer dizer, eu permaneço muito motivado. Eu gosto do que faço, entendo e tenho consciência de que sirvo bem ao Piauí como deputado. Se você analisar o histórico de projetos, de leis que de fato trouxeram benefícios concretos, não é um textinho ali bonito para você guardar numa gaveta, não. É lei que está dando resultado. Sim. O passe livre intermunicipal, por exemplo, para os idosos, a lei que garantiu
aos educadores físicos, aos profissionais de educação física, a proteção contra qualquer cobrança abusiva das academias, quer dizer, você atende a uma classe. A lei também que acabou com o professor leigo de educação física nas escolas públicas. Eu estou protegendo aí a saúde de toda criança que estuda e a constituição física e o desenvolvimento psicomotor de toda criança que está estudando nas escolas públicas, a redução, ninguém lembra disso, porque faz tempo, mas a redução das taxas do Detran no Piauí foi um projeto meu. O Piauí antes tinha as taxas do Detran mais elevadas do Nordeste e uma das mais caras do Brasil. O que é que nós fizemos? Fizemos uma pressão enorme na época, o governador era o Wilson Martins, e eu fiz um estudo com uma média das taxas no Nordeste, ou seja, tinha uma taxa específica, então você somava os valores de cada estado e dividia por 9, que eram os estados nordestinos. Então nós tiramos essa média, eu criei uma comissão especial na Assembleia, forcei a barra mesmo na luta, né, brigando, e criamos uma comissão especial para tratar das taxas do Detran. Apresentamos o projeto, né, o indicativo de lei foi aprovado e devo reconhecer, o governador Wilson Martins acolheu. Eu era da oposição, era oposição ao governador, mas ainda assim a pressão foi tão grande, a opinião pública também já não aguentava o valor das taxas à população, que ele acolheu o indicativo e devolveu o mesmo projeto para a Assembleia, ou seja, mas todo o projeto, como ele foi concebido, e o trabalho foi nosso. Eu vou citando esses exemplos, dentre muitos que a gente conseguiu de benefícios concretos através do nosso trabalho. Então é isso. Os 6 mandatos, né, cada um acaba sendo diferente do outro e quanto mais, obviamente, mais difícil, o desafio é maior. Sim. Ao desgaste do tempo, né? Algumas pessoas... Desgaste foi a palavra que eu já ia citar, a questão do desgaste do tempo, de toda a luta, até desgaste de pautas também. Você falasse do desgaste, de um modo geral, até mesmo da classe política. Fale um pouco a respeito dessa visão que a população, ao longo do tempo, vai tendo aí, por conta de tudo que se passa na vida política, né? É claro que todo político enfrenta isso aí também, né? Eu acho que tudo na vida, quando se trata de grupo, né, se algo dá errado, muitas vezes o bom é julgado na mesma régua do mal, né? Uhum. Time de futebol, ganha um, ganha todos, perde um, né, perde todos, dando exemplo. Tudo que é coletivo. E política é coletivo. Então, como aparecem mais os escândalos, né, as notícias negativas, elas acabam atraindo mais a opinião pública. Então, quando tem uma notícia muito negativa, acaba, de certa forma, atingindo a quem faz política de uma maneira geral, né? A política deve ser e teria que ser compreendida como uma atividade nobre. Como é que nós vamos viver sem leis? Como é que nós vamos viver Sem regras, né? sem regras? Como é que nós vamos viver sem um governo que possa disciplinar a sociedade, recolher a contribuição da sociedade e devolver essa contribuição para quem mais precisa? Quer dizer, como é que nós vamos reunir, por exemplo, a população de Floriano toda numa praça e perguntar a cada florianense o que é que cada florianense desejaria? Quer dizer, então você precisa ter representantes. A partir do momento que as comunidades, que a sociedade cresceu e se desenvolveu, é humanamente impossível acontecer como lá atrás, de reunir todo mundo numa praça e o intendente, o prefeito, o responsável perguntar, bom, faz isso? Não faz? Quer dizer, hoje não dá, você tem que ter representantes, você tem que ter um processo de escolha, e essa escolha num sistema democrático é feita pela população. Normalmente, numa situação utópica, as pessoas elas usariam da razão mais do que da emoção para escolher. Mas a gente, enquanto ser humano, né, tem o calor humano, tem a empatia, tem toda uma circunstância que é da nossa natureza humana, enquanto seres humanos, animais, né, que sofrem, que sentem dores, que sentem paixões, que simpatizam com a pessoa, muitas vezes prejulgamos alguém,
Então, a política, como toda atividade humana, e precisando, obviamente, da aprovação ou não dos semelhantes, quem está na política sofre esse julgamento. Então, você muitas vezes faz ali 100%, e aí está tudo bem, mas se você fez 99% e faltou 1%, você já passa a ser recriminado. De repente, você, naquela circunstância, toma uma decisão que ela é correta para aquele momento, e lá na frente você toma uma outra decisão. Então, quem acompanhou a primeira já discorda da segunda. Então, assim, é muito difícil lidar com o ser humano, é muito difícil agradar a todos, e nesse processo, o tempo, obviamente, vai trazendo ali um desgaste. Eu consegui, assim, construir amizades sólidas, e aí, pelo fato de procurar fazer a política e fazer amigos, eu consegui ter assim, uma base sólida que já me conhece de perto, e como eu ando muito, então a maioria das pessoas que estão comigo já sabem mais ou menos como eu penso, como eu me porto, como eu raciocino. E aí fica fácil quando você estabelece essa relação mais próxima com quem caminha contigo para ter uma unidade maior. Mas há, assim, colegas, outras lideranças que mantêm uma relação mais à distância, uma relação hoje até mais baseada num celular, no que se diz na rede social, mas não tem esse contato próximo com o cidadão. Então são relações mais voláteis, não são relações tão sólidas. Quer dizer, eu vou dar um exemplo. Se são uma notícia, alguém bota, por exemplo, uma notícia negativa e falsa contra mim, uma fake news, eu tenho certeza que as pessoas que convivem comigo há mais tempo e me conhecem, na hora que sai, diz logo, não, ali é fake news. Muitos deles nem ligam para perguntar, porque já sabem, porque tem esse jogo sujo também na mídia. Então, eu procuro ter essa relação mais próxima, o contato mais direto com a comunidade, com as lideranças, e assim eu consigo preservar essa relação ao longo do tempo. Diferentemente de quem tem relações mais voláteis, mais superficiais. Por exemplo, tem aquele cara que só aparece lá na época da eleição. Eu vou dar um exemplo floriano. Eu andei mais em Floriano fora da campanha do que na campanha. Então você já, de uma forma natural, não forçada, você já está dizendo, olha, passou a eleição e eu estou aqui. E eu vou continuar aqui. Eu acabei de vir de uma entrega de mais equipamentos para a UESP de Floriano. É a maneira como eu digo, olha, obrigado por vocês terem me acolhido e obrigado por terem confiado parte dos votos de Floriano à minha pessoa. E aí é a forma como eu trago uma contraprestação, um retorno sobre isso, que é com trabalho, com ações. Mas há quem vem aqui a cada 4 anos, vem lá pedir o voto e depois desaparece. Então, essa relação é uma relação volátil, e aí foi assim que eu consegui sobreviver. Mas desgaste tem muito, porque eu digo de um modo geral, né, da classe política brasileira, porque assim como no noticiário da segurança pública, é, a barbaridade, né, os crimes mais violentos, destaque, né? eles acabam tendo um destaque. Na política também, quando acontece algum escândalo, e tem, obviamente tem, acaba isso respingando em todo mundo. Sim. Verdade. Ô, deputado, você falou em fake news. Você já foi vítima de alguma fake news que afetasse realmente? Muito, Sério? muito. Já vítima de várias fake news, assim, coisas absurdas. Familiar que mais sofre, né? Familiares, exatamente, inclusive de cunho familiar. Se você pegar a minha história, eu fiz oposição, por exemplo, durante muito tempo, a nível de Estado. Você não vai ver uma ofensa ou uma fala ou qualquer colocação minha em relação à família, à honra e à dignidade De ninguém. de quem quer que seja. Uhum. São 6 mandatos, boa parte deles, onde eu até liderei bancada de oposição. E eu não tenho um processo, não tenho uma condenação, eu não tenho uma ação ajuizada contra a minha pessoa em nenhuma esfera, em nenhum âmbito de poder. Quando isso aconteceu, acho que ela não passou
do prazo para o juiz ler e arquivar, porque assim, é do meu feitio trabalhar no parlamento a defesa de ideias e quando há alguma crítica ou alguma denúncia, é institucional. Sempre foi institucional, é a instituição, a gestão, né? E não a honra ou a dignidade de ninguém. Mas já fui vítima e ainda sou, porque o debate municipal ele é muito acalorado. Então, aqui, Floriano, por exemplo, os polos aqui que disputam, há um discurso mais duro, né? Como há em qualquer cidade. Então, lá no município de Piripiri, onde é a base, vamos dizer assim, da liderança do ex-prefeito Luiz Menezes, que é meu pai, que é o grande líder, e foi onde, vamos dizer assim, eu surgi para a política, né? Foi a partir de onde eu me projetei. Hoje eu me considero um político estadual, um representante do Piauí. E isso lá também cobram, porque, por exemplo, Floriano, eu ando muito em Floriano. Há quem diga, olha, você já está andando mais em Floriano do que aqui, e brincam até com a própria Mariel. Dizem, olha, a Mariel está lhe levando mais para Floriano do que para cá. Isso acontece. Mas lá tem muita baixaria, né? Sempre teve, assim, palavras duras, fake news, ofensas, apelidos, né? Isso acontece muito. Houve algo que você sofreu assim, uma grande decepção dentro da política? Já passei por decepções, como todo mundo, assim, de ter acreditado em pessoas e ter feito muito por pessoas, né? E essas pessoas de repente te virarem as costas e não te dizerem sequer um muito obrigado, né? Ou te darem qualquer satisfação. Isso é o que mais acontece. Muitas vezes alguém assim diz, olha, eu quero contar com você, quero que você ajude o nosso projeto político, quero que você caminhe conosco, nós gostamos de você, nos identificamos com você. E aí você vai, acredita nas pessoas, né? Você dedica o seu tempo. é, o tempo é o que é mais precioso, né? Seus neurônios, vamos dizer assim, você raciocina, você pensa, você vive, você sofre, Entrega essa energia, você né? sofre junto com a pessoa. E aí, de repente, a pessoa. Vou contar aqui um caso específico, né? Na vizinha cidade de Piracuruca, por exemplo, eu não vou citar nomes, claro, mas teve um líder político lá muito forte, que já foi prefeito várias vezes, e o grupo político dele perdeu a eleição. E assim, eles ficaram realmente numa situação muito difícil e uma pressão muito grande dos adversários na região para perseguir mesmo e maltratar esse líder, né? E aí ele teve na minha pessoa, na pessoa mesmo do prefeito Luiz Menezes, um suporte emocional, um suporte de parceria, um suporte de orientação, um suporte partidário. Nós fizemos tudo assim para acolher a pessoa, para manter a estabilidade, para manter aquela chama viva, né, da liderança que essa pessoa era. E aí quando essa pessoa voltou ao poder, não disse nem muito obrigado. Quer dizer, no outro dia já nos tratava praticamente como adversários. Então isso já aconteceu, Isso é terrível, muito comum né? na política. Mas assim, aí onde é que eu procuro errar menos? É porque, como eu falei, eu procuro fazer política com amizade, construir amizades. E pelo fato de errar, a gente acaba errando, mas os erros você também aprende com eles. Então hoje, assim, não é qualquer conversa, não é qualquer pessoa que você chega, quer dizer, sempre tem ali uma referência, você tem o cuidado de ouvir alguém da cidade, né, sobre o perfil, sobre se a pessoa realmente é uma pessoa que é boa com a população, que é uma pessoa que honra a palavra, e aí, obviamente, tendo esse cuidado, a gente acaba errando menos. Muitas vezes o político, assim, no afã de conquistar uma eleição, um resultado positivo, muitas vezes ele acaba abrindo e abraçando, né, vamos dizer assim, a todos. E o tempo, a estrada, os anos me ensinaram Vivência. a ter essa, vamos dizer assim, esse filtro, né? Então, assim, hoje em dia eu posso dizer que grande parte das pessoas que caminham comigo já vem de um bom tempo. E as pessoas que
vão chegando, eu já tenho pela estrada, né, pelo tempo, já um cuidado, já um olhar, já um preparo maior para fazer esse filtro. Chegou algum momento de você falar assim, não, isso aqui não tem que seguir outro caminho? Ou continua firme na ideia como um representante do nosso estado? Não, estou mais motivado do que nunca, né? Porque primeiro acho que o Piauí está vivendo um bom momento. Eu inclusive tomei uma decisão importante, agora recente, ela de certa forma marcou esse momento, quer dizer, foi uma decisão de grande impacto, né? Mas uma decisão, como eu falei, pela maturidade, pela estrada, pelo tempo, muito bem pensada e muito bem avaliada e ouvindo as pessoas que são importantes nessa minha caminhada, né? Como eu falei, eu passei muito tempo na oposição. Sempre fui bem tratado do ponto de vista pessoal por todos os governadores. Então, todos eles sempre me trataram com cordialidade, com respeito, né? com educação. Mas eu não tinha uma identificação com o modelo de gestão. E agora, né, o governador Rafael Fonteles, diga-se de passagem, está fazendo um trabalho realmente diferente de todos os demais. Jovem, aí a gente vê eu até brinco, eu até conversando, de como é que você aguenta aí uma agenda dessa? Parece estar ligado na tomada, né? Não para as coisas estão acontecendo, há resultados importantes já para mostrar com um ano e meio, né, de gestão, praticamente, você caminhando para um ano e meio, né, você vê o chamamento de mais de 1.400 policiais militares, que foi o maior chamamento, assim, num curto espaço de tempo, para suprir um déficit da Polícia Militar, era uma bandeira que eu defendi. Aliás, o governador só conseguiu fazer esse chamamento tão rápido porque o concurso foi prorrogado e nós quebramos a cláusula de barreira que impediu o chamamento dos classificados. Trabalho nosso, veja só de onde vem a responsabilidade do homem público. Eu estava na oposição e a gestão do ex-governador Wellington Dias e lutei pela manutenção do concurso e pela quebra da cláusula de barreira. E foi luta e nós conseguimos. E só por conta disso é que o governador Rafael eleito pôde fazer o chamamento sem ter que fazer um outro concurso. Certo, Porque mas se você ele colaborou aí no todo o processo. Total. Sim. E a atitude dele também veio no sentido do que eu esperava. Uhum. Porque quando eu lutei pela manutenção do concurso, independentemente de quem ganhasse a eleição, eu queria que houvesse o chamamento dos policiais para melhorar a segurança pública. E hoje os índices já começam a cair de forma considerável. Em Teresina mesmo, as pessoas hoje se sentem mais seguras e nas cidades onde havia um elevado índice de homicídios, esses índices caíram. Dando exemplo. Então, houve esse convite, né, por parte da base do governador, nós aceitamos e decidimos, né, depois de muito tempo na oposição, fazer parte da base de um governo. O que me fez tomar essa decisão? O que eu acabei de dizer. A forma como o governador vem agindo, quer dizer, é um modelo de gestão com o qual eu me identifico. Um modelo de gestão que concilia o critério técnico com o político. Você observa o perfil dos secretários, você observa os resultados, por exemplo, esse investimento no hidrogênio verde, quer dizer, uma usina de energia que pioneira, né, que pode trazer muitos dividendos para o Estado. Quer dizer, o Piauí foi citado na ONU, né, aliás, foi citado na comunidade europeia, né, pela representante de toda a Europa, que cita o Piauí como um estado que está dando Energia um limpa. passo de vanguarda nesse sentido. Você vê a questão do porto, que a princípio há quem conteste, mas o que passa o governador é de que, de fato, ele vai ter uma importância na prática, e foi inaugurada tão somente a primeira etapa, há já a previsão da inauguração da segunda etapa, e a torcida é para que ele funcione conforme o projeto que tem sido anunciado pelo governador. Então, são muitas questões que estão acontecendo, resultados num curto espaço de tempo. São questionamentos Então, eu aceitei. macros, né? Eu aceitei. São avanços macros. O que é que o governador está buscando? E isso ficou muito claro.
melhorar os índices do Piauí. Quem governa um estado, ele tem que governar com números. Então, se tem lá X homicídios, se tem X latrocínios, ele vai puxar para reduzir ao máximo isso. Vai acontecer? Numa sociedade acaba acontecendo, mas a meta é diminuir. IDH, melhorar o índice de desenvolvimento humano. O Piauí está entre os melhores índices de geração de empregos formais desse período do governador Rafael para cá. Então ele está indo bem. E aí houve um convite. Então eu tomei uma decisão importante de me permitir defender as mesmas pautas, não mais do polo de quem está ali apontando e reclamando, mas do polo de quem vai ter uma porta aberta para o diálogo. Então isso, na verdade, para muitos, assim, obviamente, que se acostumaram, o Marden é oposição e tem que morrer oposição. Quer dizer, é como se política fosse mais ou menos como torcida de time de futebol, que se é Flamengo, é Flamengo, ou Vasco até o fim. Quer dizer, a política, ela tem que ser entendida como o instrumento para se fazer o bem às pessoas. E quanto a isso, a paixão ela tem um limite. Então, a partir do momento que você vê que algo está dando certo, você vai ser contra só porque acha que tem que ser contra, por vaidade, por birra. Então, o nome oposição é muito simples. Oposição, é didático isso, está no dicionário. Você é oposição quando você entende que aquele modelo de gestão não está indo bem. Então, no meu caso, eu entendo, vejo e admito, né, e confirmo que dos governos que eu acompanhei, o atual governador é o que está tendo o melhor desempenho. Então, como é que eu vou fazer oposição a um governo que eu entendo que está indo bem? Então, eu me permiti tomar essa decisão. E aí é onde vem minha motivação. Porque é um momento diferente, né? Eu também estou aprendendo muito com essa nova etapa e estou muito estimulado e acho que a gente vai conseguir defender as mesmas pautas e conseguir até resultados melhores, tendo agora essa oportunidade de um diálogo, de uma proximidade com o governo que está indo bem. Me permitam fazer essa Tranquilo. Foi muito longo? Não. Mas eu Acho que preciso tinha que fazer, ser bem detalhado. eu preciso fazer uma pergunta nesse momento para saber o impacto disso no seu eleitorado, né? Porque o eleitorado lhe elegeu para oposição. E aí, quando você toma a decisão de agora defender as pautas do governo, tal, agora você está na situação, qual foi o impacto disso no seu eleitorado? Gilberto, eu acho que o meu eleitor ele não me elegeu para oposição. Ninguém faz uma campanha ou constrói uma plataforma política dizendo, olha, vote em mim que eu vou ficar na oposição. Até porque você não sabe quem é o governador que vai ser eleito. Quer dizer, antes das urnas serem abertas, você não sabe como é que vai acontecer. Na verdade, eu sempre procurei apresentar para o meu eleitor o que é que eu iria defender na Assembleia, que são as pautas. Por exemplo, a pauta da educação, né? Da melhoria da estrutura física das escolas, da valorização dos professores, a pauta da UESP, que faz parte dessa pauta da educação. Acabei de entregar equipamentos aqui em Floriano, mais equipamentos. Ano passado já entreguei vários e agora também mais, dando exemplos. Então, a pauta da carga tributária mais condizente com a condição socioeconômica da população. Quer dizer, é preciso deixar claro que nesse 1 ano e pouco, o governador Rafael não fez nenhum aumento considerável da carga tributária no Piauí. Né? Não teve nenhum projeto que majorou impostos de uma maneira, vamos dizer assim, incompatível com essa realidade. Então, assim, são pautas, a da segurança pública, por exemplo, que eu acabei de citar já na outra pergunta. Então, são pautas que eu continuo defendendo. Sim. O que muda é o ângulo dessa defesa. Quando você está na oposição, você não tem ali um aporte, uma facilidade, uma abertura política para isso, então você muitas vezes reclama. Quando você faz parte da base do governo, você já pode dizer, olha, governador, por que é que o senhor não avalia fazer dessa forma? Quer dizer, você passa a ter essa abertura. Então, para mim, é tudo muito novo, claro. Foi uma decisão recente, né? Eu aceitei esse convite agora antes do Carnaval, no início do ano. Mas, assim, estou convicto de que tomei a decisão certa. E o impacto no meu eleitorado, eu posso lhe dizer que foi positivo, e muito positivo.
porque, conforme eu já havia dito, eu tive o cuidado de não tomar uma decisão de rompante, assim, de abrupta, de última hora, não foi nada de improviso. Esse diálogo já vinha decorrendo, já vinha transcorrendo desde o ano passado, e aí eu ouvi cada liderança, ouvi os amigos, aquelas pessoas que de fato nos acompanham, e ao contrário das gestões anteriores, onde eu recebi convites para fazer parte da base do governo, mas eu não aceitei, porque lá atrás havia uma recusa da grande maioria da minha base. Dessa vez, ao contrário, por conta do desempenho do atual governador, né, que de fato é um bom desempenho, a grande maioria das pessoas que estão comigo disseram: olha, acho que você tem que ir, o governador está fazendo diferente. Eu acho até que o governador Rafael, o governo dele não tem um rótulo. Sim, não é nem de esquerda, nem de direita. Ele é um governo que ele está buscando trazer resultados. Somar para o Estado. Resultados. Não é esquerda nem direita. É um governo que está procurando trazer resultados. É claro que ele tem sua filiação partidária, é um dos maiores partidos do Brasil. Eu fiz oposição, e aí eu sempre digo, nós não temos que nos ater às siglas, nós temos que nos ater às pessoas. Partidos têm pessoas boas e pessoas que não são tão boas, todos eles. Às vezes, Gilberto, a gente enfrenta mais divergência e mais discordância dentro do próprio partido. Eu sofri demais dentro do próprio partido diversas vezes. Aliás, teve momentos que eu me senti mais prejudicado dentro do próprio partido do que no debate com o partido que estava no outro polo, onde havia a disputa. Então, qualquer grupo aqui, nós somos 4. Nós não pensamos exatamente igual em relação a tudo, mas em se tratando de interesse coletivo, se o nosso pensamento convergir, tem muita facilidade para que a gente tenha um alinhamento partidário. Eu estou dando um exemplo. Então, a nível de partido é isso, você junta pessoas que muitas vezes não pensam exatamente igual, mas quando há uma convergência para aquilo que é importante para aquele momento, em relação ao interesse público, aí você faz parte. Então, eu vejo que hoje apoiar o governador Rafael é muito importante, porque eu sinto nele, de fato, um comprometimento de fazer as coisas acontecerem. Então, foi isso que me fez aceitar o convite, e minha base, assim, acho que o resultado é muito positivo. Aliás, a base tem aumentado, a minha base de apoio. Eu diria que hoje, talvez, nesse momento, nós estamos nos aproximando das eleições municipais, é o momento que a gente tenha, que eu tenha, individualmente falando, a base mais ampla e com a perspectiva de eleger o maior número de prefeitos que eu já tive em toda a minha trajetória. Não sei se exatamente por isso, mas por todo esse trabalho que a gente vem fazendo, que não para, e é onde vem. Eu estou motivado demais. E aqui, Floriano, inclusive, nós vamos participar ativamente do processo. Chegando na nossa primeira dinâmica, né, Beto? Tem uma pergunta? Pois é, vamos agora partir para a parte mais contusa aqui do nosso bate-papo, apesar de ser um bate-papo que a gente passaria aqui, eu acredito que 2, 3 horas, né? Mas a gente tem essa eu espero não estar sendo aí muito prolixo. Não, pelo contrário, tá muito bom o bate-papo, e como eu falei, é muita informação daria vontade até de passar mais tempo aqui. Mas vamos lá, né, Fernanda? Explica aí como é. Agora a gente vai partir aqui para um outro momento, que são as dinâmicas. A primeira dinâmica, eu, Henrique e Gilberto, nós fazemos uma pergunta. Vamos primeiro com bate-volta, né? Bate-volta. Primeiro bate-volta. Nós vamos citar nomes, personalidades. Vai ficar em silêncio. É aleatório. Né? Certo, ok. Silêncio é a resposta. Responde de forma pelo que eu conheço, acho que era bom se tivesse uma plaquinha, né? Sim, não e abstenção. Pronto, quando for silêncio, eu vou dizer abstenção. Tá bom? Essa é a primeira dinâmica. A segunda, nós vamos fazer a pergunta e você vai responder de forma objetiva na lousa, e ao final você nos apresenta. Eu escrevo, no caso, na lousa. Escreve, sim. Primeiro é um bate-bola e depois eu escrevo. Exatamente. Exato. Você orienta direitinho aí, eu sigo a regra. Vai lá. Gilberto. Eu começo? Eu vou começar aqui, vou falar alguma coisa. 4 de julho. Timaço.
Pode estar o pior elenco, tá no coração. Só aproveitar, Colorado. sem ser bate-volta, deixa eu... Eu sei. Aquela derrota lá por quanto? Não teve uma derrota do São 4 de Paulo julho? foi São Paulo por foi 9, né? 9. Mas antecedeu aquela derrota Uhum. a primeira vez e até a única vez que um clube piauiense venceu um time da primeira divisão do futebol brasileiro, Foi. principalmente Foi no mesmo. eixo Rio e São Paulo, Uhum. Aqui no que Piauí. o São Paulo, não, na história. Sim, mas eu tô falando nenhum aqui. time do eixo Venceu Rio aqui e no São Piauí. Paulo foi. Nós vencemos aqui por 1-0. São Paulo veio com um time misto. Aí lá o treinador achava que estava jogando aqui no Albertão contra um time misto. Né? Aí ele foi jogar de igual para igual. Se tivesse fechado lá, Tivesse. poderia até ter perdido, mas não teria sido 9-1. 9-1. Eu só me lembro. Não, Eu só me lembro da paródia do João Cláudio. Você lembra, né? Saiu um gol e o João Cláudio. O João Cláudio botou assim acho que um pano, aí ficava. Aquilo ali. Ele é engraçado demais. Vamos lá. Sim. Isso aí, 4 de julho. Então, desculpe aí, a gente saiu aqui um pouquinho. Tá no coração, é paixão, né? É paixão. Futebol é paixão. Com certeza. Pai. Luiz Menezes é um grande homem. Assim, uma referência. Silvio Mendes. Bom, respeito. Firmino Filho. Respeito também. É isso, respeito. Foi uma grande referência também no meu início. Presidente Lula. Respeito também, presidente. E torcida para que dê certo. Torcida, como todo brasileiro, né, para que o país melhore e avance. Mas respeito. Mariel. Amor. Né? Se não for o contrário, eu apanho em casa. Puxa a orelha. Não, amor. Mariel, assim, veio num momento especial. Inclusive deve estar lá com o Tomás, nosso caçula, né? Uhum. A gente está, Tomás, 6-7 meses. Daqui de Floriano, inclusive, me aproximou muito de Floriano mais. Eu já gostava muito de Floriano. Então, é uma pessoa, assim, que me ajuda demais. É uma mulher formidável, né? Uma grande mãe. Linda. Sim, muito bonita. E assim, ela é bem melhor quando você conhece a Mariel de perto do que a distância. Quer dizer, o físico, às vezes, por exemplo, eu sempre achei a Mariel muito bonita, né? Mas aí você, meu Deus, mulherão ali, mas quando você conhece de perto, é gente boa também e eu sou completamente apaixonado por ela. O Henrique falou em Lula, eu perguntaria Bolsonaro. Respeito também. Eu torci muito para que desse certo. Acho que teve, assim como o Lula, né? Teve acertos e erros. O país está muito polarizado. Eu acho que ambos, né, fizeram, mas também falharam. Né? O Lula está no momento que ele pode, né? Ele está com a caneta, ele pode procurar melhorar onde não acertou. Mas eu acho que o Brasil precisa, assim, de uma pacificada. Tem que ter aí um centro para dar uma acalmada, né? E isso independentemente de sigla, né? Porque em todos os partidos você tem pessoas que são, vamos dizer assim, que têm um pensamento mais de conciliação. Vou dar um exemplo. Aqui no Piauí, o governador Rafael é do PT, mas ele está governando para todos. Eu não vejo, assim, uma segmentação, só vou governar para essa parcela, né? Quando você convoca policiais, quando você aprova a lei de incentivo fiscal ao desporto e toma atitudes assim, tá procurando olhar o todo, não só uma sigla, né? Uhum. João Cavalcante. Cidadão, gente boa, trabalhador, um bom amigo. Angelucci Batista. Gente boa também demais. Deu me livre falar mal da minha sogra. Mas é outra pessoa, né? Interessante, né? A dona Angelucci, ela também de perto, ela Eu sou suspeita para falar. quem não tem assim que ver, né? Porque ela Uma beleza estonteante. Ela é uma mulher muito bonita, né? O Jairo também é um empresário muito bem sucedido.
Então, às vezes a pessoa olha e tem aquela tendência de pré-julgar. Super humilde, Super simples. gente boa demais, trata todo mundo bem. Ela realmente é assim, é uma mulher admirável e assim, eu tenho um maior respeito, né? E gratidão também, porque me ajuda muito, né? Eu queria que você falasse Você o, solta aí. o anterior presidente da Assembleia e o atual presidente da Assembleia, Temístocles Filho e o Franzé. atual Franzé. Bom, a Assembleia, ela tem uma história antes e depois do Temístocles, né? Porque como o Temístocles ficou muito tempo, ele também teve muito tempo para realizar e fez muito. Quer dizer, o Temístocles fez a rádio, a TV, o prédio do anexo. Ele levou a Assembleia para ter um contato grande com a sociedade, criou a Escola do Legislativo, né, com cursos de pós-graduação, especialização para diversas áreas, gratuito para a população. Eu mesmo fiz a minha especialização lá na Escola do Legislativo em Direito Constitucional. Como advogado, eu me especializei lá. Então, o Temístocles fez muito. E o Franzé, nesse curto espaço de tempo, moço, vai que vai, né? Ele agora mesmo, o plenarinho já foi reformado, todos os gabinetes parlamentares estão sendo reformados para melhor atender a população, inclusive eles estão fechados e passam, é até bom até para comunicar isso, vão passar 90 a 120 dias fechados. Nós estamos atendendo em escritórios fora da Assembleia, muitos colegas já têm o seu escritório, e vai reformar o plenário já está também sendo reformado, vai colocar o placar eletrônico, olha só. A Câmara já tinha, nós não tínhamos um placar eletrônico, ou seja, vai ser um sistema eletrônico de votação com mais transparência, até para que na TV, né? Porque aí quem acompanha as votações da Assembleia pela TV já vai ver também visualizar o placar, isso facilita muito. E o Franzé, em 2 anos, acho que para 2 anos, ele está fazendo demais. E assim, todas vamos dizer assim, promessas, os compromissos dele, né, como candidato à presidência, ele está procurando cumprir todos eles. Impressionante, tá indo muito bem. Vamos lá para a dinâmica da lousa aqui. Você vai colocar 3 respostas, o deputado. Vamos lá. Eu sempre gosto de fazer aqui bem didaticamente. Seriam 3 respostas, A primeira, bem objetivas. Aí a primeira, a segunda e a terceira, você pode responder em silêncio e a gente... certo. Vamos lá. Gilberto Júnior. Eu queria que você colocasse aí um filme ou uma música. Escolhesse qualquer uma das duas. Ou um filme ou uma música. Sim. Eita, meu Deus, eles são tantos. Não, pode pensar. Tá. Um livro. Henrique vai... Um livro, né? Você tem uma extensa trajetória política, isso nós já sabemos. E eu sei que você tem muita lembrança, muita recordação, muita vivência. Mas assim, vou pegar de uma memória mais recente sua. Recentemente, um lugar que você visitou no nosso estado que lhe encantou muito, ou que sempre você vai lá, você fica super encantado. Um lugar que você tem não pode ser Floriano. Piauí. Não pode ser que a gente já entendeu. São muitos também. Agora bom. Pode fazer Mas ciúme. Eu tenho que responder não. pela ordem. Não, pela ordem Não. não. Você pode ficar à vontade. Então vamos lá. Você vai ter um tempinho aí para pensar, tá bom? Então você lembra por enquanto só da pergunta. Eu pedi para você colocar um filme ou uma música. A né? história de Eu um vou colocar lugar um que filme. me encantou. Vou colocar Um filme ou uma música. Livro. Perguntou sobre um livro e você o livro eu já fiz, o filme ou música eu vou escolher um filme. Pronto. E o lugar, Fernanda, né? Agora o lugar você me pegou. Enquanto você pensa aí, porque eu sei que para Pode não ser causar mais ciúmes aí, Essas suas andanças mais recentes. para não causar ou algo Assim, mais tem antigo, que ser algo ponto que- turístico, um lugar que eu me sinta bem, que qualquer lugar. Qualquer lugar. que me traz Piauí. paz. Pronto, Piauí. perfeito. E vamos falar aqui dos nossos parceiros, né? Enquanto ele pensa aqui, o deputado
belíssimo bate-papo aqui com a gente. Vamos falar de Pensar soluções inteligentes. Parceiro Tim. Parceiro Tim, que nos apoia aqui, o Leadercast IBM, conduzindo você ao sucesso, IBM Magno Consultoria. Everson, professor Magno Everson. Esteve por aqui também, excelente história. CDL Floriano. CDL Floriano, representatividade da classe empresarial, lojista aqui da cidade. O Alisson Rodrigues, corretor de imóveis, história belíssima de vida. Um homem que, com uma corrida de Uber, revolucionou. Bacana. Visionário, aí, cidadão. visionário. Lojas Maranata. Maranata. Marcos Maranata, é uma loja completa. Valdivino. Todos. Valdivino. Pois é. Supermercado BG em Barão de Grajaú, nosso estado vizinho aqui, Fabrício BG, também com segmento de construção e farmácia. Atacadão da Bebida, revolucionando aí o setor de distribuição, de venda de bebidas aqui na cidade de Floriano. Clinicor, sempre mais perto de você, referência aqui na saúde privada aqui na cidade de Floriano, com muito serviço prestado para toda a cidade e para a região, né? Bom, gente, então tá aí, olha, belíssimo bate-papo. Como eu já falei, a vontade seria de conversar até mais tempo, mas a gente sabe até que, a gente foi informado aqui que o deputado foi um dia corrido hoje, hein, deputado? Você falou que saiu de Assembleia hoje pela manhã, né? Como é que foi a trajetória do dia? Vamos lá, eu tive na Assembleia cedo e atendi, a previsão era sair 1h em ponto lá, da diretoria administrativa, onde eu estava atendendo, para chegar aqui às 4. Eu calculo sempre 3 horas de viagem, trajeto, né? Para nem correndo, nem devagar. Para ainda dar tempo de tomar o café ali no Salles. Né? Um cafezinho com pão de queijo. Mas aí era muita gente, atrasei, e aí já apertou. Passei um susto, porque o carro estava com meio tanque e o seu Antônio que vinha comigo disse assim, olha, tá meio tanque. Eu digo, vá, lá na frente a gente abastece. Aí ele esqueceu de me lembrar e você vem aproveitando o sinal de internet para resolver problema. Quando passou ali de Amarante, aí eu olhei, eu digo, seu Antônio, meu Deus, como é que tá aí? Não, chegamos aqui no cheiro. E aí eu digo, desligar até o ar-condicionado, eu digo, vamos desligar para consumir menos. Economizar aqui. Porque eu não queria atrasar, eu tinha audiência com o prefeito Antônio Reis, ele é muito assim, pontual, né? E eu não queria atrasar. E tinha também a entrega dos equipamentos na UESP. E depois da entrega... Equipamentos de quê? Equipamentos de data show e ar-condicionados. Emenda parlamentar minha, mais uma. Já vou investindo aqui na UESP de Floriano, do ano passado para cá, quase R$500 mil entre a obra da praça e equipamentos. Quer dizer, isso só do ano passado para cá. E ainda passei ali na academia, né, de jiu-jitsu do vereador da Vioca. Magno está aqui com a gente, é um amigo, o vereador Magno, né, e o João Cavalcante. A gente foi lá conhecer esse trabalho do Davi e também conhecer para poder ajudar dentro do incentivo ao desporto, né? Dentro do nosso trabalho. Aí de lá viemos. Pronto. Tô aqui. Assim, são muitas coisas para... teria que ser um podcast de 4 horas. Vai ficar aberto aqui para o próximo. Eu anotei aqui, deixa eu só melhorar aqui a escrita, que eu tô com vergonha da minha mãe. Mas assim, são muitos assuntos, são muitas pautas que a gente queria, cada um aqui queria claro. Mostrar, levantar aqui para você, mas Gilberto, na pandemia também, ele trouxe uma assistência também para Floriano na época, o deputado Marden Menezes. Foi uma ambulância, não foi, deputado? Trouxe ambulância, foi o único deputado que colocou emenda impositiva estadual para o combate à pandemia, combate à Covid. Também mandei emenda na época das enchentes, né, que tiveram os alagamentos, e continuamos ajudando. Assim, tudo que eu posso fazer para ajudar Floriano, que tiver meu alcance. Vamos ver se você entende. Tô tentando aqui. Entendendo. É bem útil. Tomara que Periperi entenda. Tomara que Periperi entenda, né? Sim. Não, mas eu também faço o mesmo. Lá dia 18, daqui a uma semana, nós vamos entregar os equipamentos para o UESP de Piripiri. Eu sou padrinho
do campus da UESP de lá, e daqui é um compromisso que eu assumi. E você também anunciou a volta, é porque eu tô só anunciou a volta do Festival de Periperi, Do o Moiarte, né? Festival Muito de bom. Moiarte, já estou convidando o povo florianense. Quem quiser ir, será muito bem-vindo lá. E aqui, ó, eu ando em Floriano antes de ser político, eu sempre gostei dos carnavais. A Beira Rio ali, sem dúvida. Se fosse falar de Floriano, eu ia dizer Beira Rio, mas estou vetado. Né? Pronto. Vocês vão entender aí. Vamos lá? A primeira sua Eu foi... explico, né? Sim, É, a Vamos lá. primeira... É filme, A primeira, bem, né? eu pedi, eu acredito que quando Filme você... ou música? Filme ou música. Quando você cita, por exemplo, um filme ou uma música que você, né, guarda com... Se identifica ali, né? Eu acho que mostra um certo Da perfil, personalidade. a personalidade do perfil da isso. pessoa, tá certo? Então foi nesse sentido que você escolheu Ben-Hur. Ben-Hur. É realmente um grande épico, né, do filme. Exato. Eu gosto de filmes épicos. Gosto de filmes também que tem um pouco com história, né? Uhum. O Ben-Hur é aquela história de um incidente, né? Uma pessoa escravizada e depois vira-se um herói, né? Um guerreiro. Tem aquela passagem também de Jesus, né? Que no final, né? Da cura da mãe leprosa, né? Enfim, é uma história muito bonita. Bonito. Você orienta que E eu gosto todos do assistem. antigão, acho que é o Charlton Heston, Eu né? assisti o antigão, eu achei Eu melhor gosto do antigão, o novo não. Só pra gente mostrar, dizer que aconteceram os dois em duas épocas, né? O Ben-Hur antigo. Que a história é assim, ele era de uma família nobre, né? E aí caiu uma peça de telhado, estava chegando lá o imperador, o ditador da época, né? Vamos dizer assim. E aí caiu lá um pedaço de telha, e aí ele foi apontado como se fosse alguém rebelde. Ele é tirado da família, é escravizado, e depois ele dá a volta por cima. Né? E aí depois torna o grande herói. Né? É um grande herói, e no final tem a passagem lá, né, que mostra até no antigo. Batalha, né? Não é, e no final passa por Jesus, quer dizer, Jesus ali sendo crucificado, e ele acolhe Jesus, né? Ele Sim. dá um apoio a Jesus nisso, né? E no final também aquela passagem acho que a mãe dele, salvo engano, a mãe dele estava leprosa, né? E aí teve um momento que mostra a gruta ali onde Jesus teria sido, o corpo de Jesus teria sido depositado, e depois ele não estava mais lá, quer dizer, dando passando a mensagem que Jesus ressuscitou. Exatamente. É isso? É isso mesmo. Porque assim, são tantos. Eu sempre assisto filmes, gosto muito dos épicos, gosto também de suspense, né? E estou mais agora na fase também dos seriados. Se você dissesse seriados aí eu ia citar vários, né? Tem tempo, Peaky Blinders. Eu gosto do Yu, que é um cara assim meio psicopata e tal, mas o seriado prende muito. Assisti, ó, na minha idade, né? Tô com 47, mas assisti The Walking Dead todinho, que é imenso. A série é gigante. Assisti Peaky Blinders toda. Assisti Yu toda, tô esperando sair a próxima. Os seriados eu acho que eu assisti quase todos. Quase desses da Netflix e que estão aí na atualidade. O livro aqui é? O livro aí é Sapiens. Sapiens. Agora você vai me pegar aí. O escritor é um egípcio. É um cara que eu acho que ele é antropólogo, historiador. Ele lida com essa coisa da evolução da humanidade, né? De nós enquanto animais. Ele fala da evolução da nossa espécie, quer dizer, nós não é que veio ali do macaco para chegar na gente, não. A gente é contemporâneo, né? E aí ele mostra que da competição, das lutas, por exemplo, o Sapiens, que somos nós estamos aqui ainda porque o livro conta, né? Nós exterminamos os outros, os demais, o Neandertal, os outros haviam espécies, né? Que eram mais robustas, mais fortes, né? mais bem dotadas fisicamente do que a nossa,
mas o que nos fez sobreviver e chegar até onde chegamos é a capacidade cognitiva, basicamente isso. Capacidade de raciocinar, de desenvolver o raciocínio e de nos comunicar. E aí esse livro traz uma mensagem importante, né, em relação ao poder, né? É que o poder, no que eu aprendi do livro, não está em quem tem o braço mais forte, em quem tem mais força bruta, mas está em quem tem a capacidade de convencimento. Quer dizer, quando você consegue convencer as pessoas até daquilo que você não viu e elas também não viram, aí é que está o poder, né? Que aí quando se cria mitos, né? Quando se cria assim, marcos na história, que se fala de alguém, por exemplo, que a pessoa muitas vezes não viu, não conviveu, mas que pela força daquela comunicação, pela maneira como a pessoa te passa aquela mensagem, ela própria acaba acreditando e você acaba acreditando, ou seja, o poder de convencer. Essa capacidade cognitiva. É um livro que, inclusive, foi best-seller na época que eu li. E, assim, indico, vale a pena lê-la. Ele traz ali mesmo, do ponto de vista científico até, muitas respostas para o que nós somos, né? Para onde a humanidade pode chegar. Quer dizer, porque é que os detalhes da evolução do nosso físico, né? Questão de você, do corpo das mulheres em relação à evolução do parto, né? Da necessidade é, do, do, de alguns animais, né? De já nascerem ali, já tendo que E correr. correr para E no sobreviver. caso nosso, né? Que o bebê nasce ali todo frágil, a gente protege, né? Do fato de vivermos hoje em comunidade, né? E antes não, porque antes nós éramos caçadores e coletores, né? Então a gente vivia, nós sapiens, né? A gente vivia de lugar para lugar. Chegava ali, então comia tudo que tinha e matava os animais para poder se alimentar, para adquirir proteína e depois já ia para outro lugar, né? E aí quando houve essa transformação, né? Para os núcleos, né, de civilizações, aí vieram, por exemplo, as pestes, né, as doenças, as consequências da vida sedentária, né, e também diminuiu a variedade na alimentação, ou seja, você não tinha mais uma diversidade de proteína. Então você normalmente plantava naquela época o ser humano, né, os sapiens, nós, né, batatas e arroz. E aí a alimentação ela ficou mais segmentada. Então isso mudou também a constituição física, mudou a saúde, enfim. Então, ele te traz tudo isso sobre o ângulo da tua evolução, né? De onde nós viemos e como nós chegamos aqui, o que nós somos. Bacana demais o livro. Bacana. Sim. Muito legal. E lembrando, né? Que a força, a nossa força, nós sobrevivemos com relação aos demais da nossa, os demais do nosso gênero, né? Do nosso gênero. E aí macacos, gorilas e os demais, o Neandertal, né? As outras espécies, né? Vamos dizer assim, que conviveram ao mesmo tempo com a gente, porque de fato nós dizimamos elas. Uhum. Nós, seres humanos, né? Porque era uma questão de disputa. Ou você sobrevivia, ou a outra espécie ia te engolir. Sim. Que é essa coisa da competição. Termina sendo até uma versão bem interessante do caminho da humanidade, né? Porque É isso, é isso. Esse cara é renomado, é um cara, eu acho que é antropólogo, é historiador, é de uma universidade egípcia e é um livro muito assim conceituado, quer dizer, na época era best-seller. o local, Ok? ótimo, Ok. ótimo, muito bem explicado, muito bem. Mas assim, Nos deu até, mas me deu eu- até Mas eu fiz aí uma curiosidade, observação, curiosidade. Em relação, eu botei biografias, né, atuais, né, da Uhum. atualidade. Tem uma coisa que me atrai muito, assim, que é uma leitura que eu gosto de fazer. Eu, na verdade, gosto muito de música e gosto muito de cinema. Qual um cantor? Cantor,
vamos lá, vamos por banda, que é melhor? Banda, cantor. Eu escuto muito rock. É. Rock nacional, rock internacional. Assim, se você disser assim, cara, System of a Down. o que mudou tua vida, U2? Que eu ouvi lá com 12, 13 anos, ainda lá em Piripiri, os primos mais velhos estudavam fora. E na época era o LP, o bolachão, né? E aí a gente ficava, e eu era daquele jovem, né? Que na hora vaga, né? Quando eu não estava estudando, às vezes até lá muito jovem com a paquerinha, você ficava esperando a hora de sair, né, pra praça. Você ligava ali o som, ia tomar um banho, e ainda na época da radiola, né? Então o U2 foi a primeira banda, assim, que eu curti. Aí de lá pra cá, tudo que você imaginar de rock, se olhar aqui minha playlist. Aí vai, e eu gosto muito do rock britânico, né? Sim. Do Brit, né? Do movimento, né? Oasis. Um cantor, Liam Gallagher, seria um cantor assim, que é o ex-vocalista. O vocalista que era do Oasis, lá são dois irmãos, é uma confusão danada, os ingleses são tudo, né? Sistemáticos, Divididos, metódicos, né? E aí estão tentando voltar, mas eu escuto tudo de rock. Mas também escuto muita música nacional. Eu gosto muito dos anos 80, do ápice, né, do rock nacional. Agora mesmo eu fui para um show do Titãs, lá Sim. no Teresina Hall. Pense num show. Vou contar aqui uma curiosidade. Logo depois a gente passou o Réveillon em Fortaleza. Eu estava até com a Mariel, com a dona Angelúcia e o Jairo nesse dia. E no mesmo hotel estava o Titãs, que ia tocar lá na virada do ano. E aí, quando eu tô aqui na sala, batendo papo com ele, chega o Tony Belotto com a Malu Mader. Olha só, Uhum. a Malu Mader, já pensou? E eu cumprimentei a Malu Mader, assim, num encontro casual. E era o Tony, a Malu e o Nando Reis. Chegou. O Branco Melo a gente já tinha visto lá. E eu troquei uma ideia com o Tony, uma conversa assim rápida, e a Malu Mader foi uma grande surpresa, super simpática. Acho que ela gostou de ouvir o elogio, porque eu disse, olha, o que vocês fizeram lá em Teresina, vocês trouxeram todas as memórias da época de juventude. E aí, quando a gente estava saindo, aí chegou o Arnaldo Antunes, né? Sim. Que eu só lembro dele do U, né? Que era, né? Eu como, eu durmo, né? Aí U, né? E ele chegou, moço, assim como qualquer cidadão. Oi, tudo bem? Como é que vai? Aí ele viu que eu tava na conversa, quer dizer, os caras da maior simplicidade. Então sempre escutei rock and roll, gosto muito de rock nacional, Capital Inicial. Cantou aí, vai esse. E Paraná do nacional Sucesso. vai o Nando Reis? Pode Pronto, ser? Nando Reis. Vai ficar um lá Lá em inglês e um Europa e brasileiro, outro Nando aqui, Reis. pronto. O Roberto Carlos também eu gosto, escuto. Bom demais. Quem é que não gosta, né? Sim, então eu coloquei lá, né, só para explicar, as biografias, né? Então eu gosto muito de ler biografias, e principalmente quando a personalidade é controversa. Então vou te dar um exemplo, lá o Nirvana, que foi uma banda que marcou os anos 90, né? Que eu escutei muito, né? E aí o cara é um músico fenomenal, né? O próprio Renato Russo, até nos últimos shows do Renato Russo, do Legião Urbana, de vez em quando ele inseria ali algum verso de alguma música do Nirvana. E o cara se suicidou e era uma personalidade realmente muito, muito assim. Você vê depois a história que é uma história sofrida, né? Então eu fui ler a biografia. Você me dá 2 minutos Pois não. para contar essa à história? vontade. Como chama a atenção? Então, você vê lá o cidadão, o ídolo, né? Foi lá e tirou a própria vida, né? Com um tiro aparentemente, de uma espingarda, numa mansão em Seattle, né? Bucho na época. Aí, vamos lá. Aí o cara, né? Ele nasceu numa cidade americana, o pai era típico lenhador mesmo, né? Aquele cara que trabalhava nessas empresas americanas, indústria, né? De madeira, era como um lenhador, e a mãe muito delicada, e aí houve uma separação, né? E havia muita briga entre os pais, pelo menos nessa biografia conta isso, né? Não sai da minha cabeça. E aí depois ele via muito atrito entre o pai e a mãe, às vezes até uma violência física, alguma coisa desse tipo em casa. Depois ele passou a morar com a mãe, e dificuldade financeira, teve dificuldade de assimilar esse divórcio. Depois a mãe
engatou vários relacionamentos, ele ainda jovem, até mesmo com colegas dele, da idade dele, e a personalidade, a pessoa vai criando traumas, né? E a música foi ali o gatilho, né? Aliás, o escape, para que ele pudesse canalizar muitas vezes a raiva, a frustração, né? Você vê que as músicas, quer dizer, você sente uma força nelas, né? Uma energia nas canções e até na letra, né? E ele tinha também muitos problemas físicos, era um cara frágil, né? Tomava muito chá, acho que tinha gastrite, sofria com gastrite, e o envolvimento com as drogas. E aí isso tudo, esse coquetel, né? Aí entrou num relacionamento conturbado com uma outra roqueira, né? Que era aspirante, vamos dizer assim, a popstar, não era tão grande quanto ele, e ela passou a tentar controlar a vida dele, né? Quer dizer, como se ela já quisesse adquirir, através da relação com ele, o sucesso dele e, ao mesmo tempo, o controle sobre ele, né? E aí ele, com a filhinha pequena, bebê, e diante de tudo isso, ela tirou a vida. Quer dizer, então eu estou dando um exemplo de várias biografias. Sim. Atualmente eu estou lendo a do Joey Ramone, que é um dos líderes da banda de punk rock, quer dizer, considerada a precursora do punk, né? A primeira, os Ramones, que o som é maravilhoso, eu escuto o Ramones há muito tempo. Eu estou lendo a biografia do Joey, que foi feita pelo seu irmão. Ela vai virar agora série na Netflix. E eu estou esperando para assistir. Já me disseram aí, eu vi hoje aí uma notícia e um colega comentou, que vão fazer agora o filme também do Bon Scott, que foi o primeiro vocalista do AC/DC, que é uma banda australiana que eu gosto muito, de hard rock. E nesse departamento, meu amigo, o Oxiga Júnior, que é outro podcast, Outro né? podcast. o Oxiga Júnior, que é músico, né? E é um cantor renomado em Teresina. A gente estudava na época na faculdade. E aí ele brincava, ele me chamava de Iron Maiden, porque eu escutava muito rock. E eu chegava na faculdade com as camisetas do Iron Maiden. Ele Tô dizia, curioso com esse lugar aqui. Tá? Agora que eu olho aqui, esse lugar. e Melancias, Melancias. Uhum. Melancias é o lugar onde minha mãe nasceu. É um lugar assim que... Sabe aquele lugar que é a zona rural de Domingos Mourão? Fica entre Piripiri e Domingos Mourão. Domingos Mourão é um municípiozinho pequeno que ele fica, depois dele tem o que a gente chama de Poranga no Ceará, mas tem uma serra muito grande e não tem estrada. Então ele é fim de linha, você não tem outra cidade para ir depois dele. Fica ali na saída de Piripiri para o Ceará, você vai ali na BR, na 222, antes de chegar em São João da Fronteira, você dobra à direita, tem uma estrada, uma PI asfaltada, e você vai para Domingos Mourão, uma cidade pequena, mas muito organizadinha, bonitinha, parece cidade cinematográfica. E foi onde minha mãe nasceu, nesse município que antes era povoado de Pedro II. E lá tem um lugar onde ela nasceu, que é assim, sabe aquele lugar que no inverno fica a coisa mais linda, porque é descampado, quer dizer, não é aquela mata fechada, é só aquela graminha. Só aquela campina, né? Aquela campina com rochas Uhum. que lembram ali lageiros, né? Riachos e lagos, que lembram até 7 cidades, né? Que é muito parecido, porque é perto. E carnaubais, mas assim, espaços não tão aglomerados. Então você tem uma paisagem maravilhosa. E lá, durante muito tempo, que era o lugar onde moravam meus avós maternos, o meu avô paterno era vaqueiro, meu avô materno era agricultor, né? Meu pai nasceu numa roça, no interior, do outro lado da cidade, já entre Piripiri e Capitão de Campos. E minha mãe nasceu lá nesse local. E as melhores lembranças que eu tenho da infância era na época lá, porque a gente passava assim de 20 dias, época de chuva, no inverno, não tinha energia, era no candeeiro. E aí ficava todo mundo ali, à noitinha, nas cadeiras de balanço, né? E aí você via assim, a lua lá quando ela estava cheia, ou quando ela estava clara, você via ali o reflexo dela na paisagem, né? Noturna ali, você tinha aquela penumbra,
e a família toda batendo papo, tomando café, comendo queijo com bolo frito que minha avó fazia. E minha avó, mãe da minha mãe, ela criou todos os filhos fazendo queijo e vendendo linguiça no mercado público, né? E depois o filho dela mais velho, já foi, que era o irmão da minha mãe, tinha um mercadinho. Então ela fazia o queijo, fazia a linguiça, fazia o bolinho. Lá em Domingos ou em Não, Peripitim? ela fazia nesse interior, Melancias. que era de Domingos Mourão, chamado Melancias, que é esse lugar, que é onde eu tenho Ela paz. fazia lá. E depois meu pai ficou com o terreno, né? Era a herança da minha mãe, os irmãos não tinham. Os irmãos da minha mãe não tinham nenhum vínculo, né? Mas com o local, e meu pai tomou conta. E aí, quando eu consigo tempo para ir lá, essa sensação de espírito que eu tinha lá atrás é a mesma. É impagável isso aí, né? Nossa, é lindo. Nostálgico. E é lindo. De lá a gente vê a Serra dos Matões, Sim. que é o famoso gritador lá de Pedro II. Ou seja, de lá, do terraço dessa casa que ainda existe, à direita, assim, a gente vislumbra a Serra dos Matões, que é linda, lá de Pedro II, que o gritador também é muito bonito. Então, no inverno, lembra muito as fria essa região, né? No inverno, o clima é mais ou menos, mas lá é quente e úmido. Lembra muito a paisagem, porque ela não fica na serra, ela fica abaixo da serra. Você vê a serra. Lá na serra, que é Pedro II, já é Já é mais frio. Uhum. Lembra muito as paisagens de Campo Maior, é algo muito parecido. Aquela região ali de Campo Maior para Castelo, se for no inverno, você fica deslumbrado. O pessoal brinca, né? Que no inverno, se você for vender a terra, vale uma fortuna. No verão, tudo seco. Mas é assim. E bate-papo bom aqui com o Sim, deputado super Marden. agradável. E eu acredito que ele se sentiu tão à vontade, né? Que fala Tinha história pra que a gente contar. não, Muito feliz. que a gente não se restringiu à política, né? Não se restringiu à política. Falou aí das suas raízes, né? Dos seus gostos musicais, livros, né? Sim, Uma aula sim. de livro aqui, de filme, né? A gente só tem a lamentar terminar o nosso Leadercast de hoje, mas eu preciso lhe fazer uma pergunta. Eu posso? Sim, sim. Claro, deve. Eu preciso fazer essa pergunta, porque, veja só, a carreira política, Marney, quando você, inclusive, contou que você já entrou para ser deputado, Fui de candidato a cara, deputado, foi de candidato a cara, tá. deputado. Mas a Contra a carreira- vontade do meu pai, que era o líder Foi, político. você explicou. Mas aí a carreira política, ela vai, e chega um momento que você precisa ter metas, né? Sim. A gente, inclusive, falou aqui de metas, né? Você falou muito bem que admira o Rafael pelas metas, Qual é a meta, qual é o sonho, qual é o objetivo do Marden dentro da política? Bom, eu vejo estados com menos potencial que o nosso, com pouca água, com menos terra, com menos área agricultável, conseguirem ter uma qualidade de vida melhor, né? Assim, o que eu busco é viver num estado que todo mundo possa viver bem, que todo mundo possa ter direito a ter o filho na escola, a você ter, quando tiver um problema de saúde, você ter um bom atendimento, que você possa se alimentar com dignidade. Eu acho que isso é possível, não é uma utopia, né? Não é uma utopia. Eu acho que tudo passa mesmo pela educação. Eu acho que a educação é a prioridade um de todas as prioridades. Porque com a educação você conquista o trabalho. Eu acho que a dignidade passa muito pelo trabalho. Não é só pela assistência que se dá, mas é pelo trabalho. A educação te dá a melhor capacidade de escolher os teus representantes. Quer dizer, ela te abre tudo, né? Ela te dá até a saúde. Porque você é educado, você sabe cuidar da própria saúde, você sabe se prevenir, você sabe o que vai te fazer bem e o que não vai fazer bem. Então, meu sonho é ver o Piauí assim. É claro que, desde quando o mundo é mundo, pessoas nascem. Por exemplo, vou dar um exemplo, o Pelé. Pelé é um fenômeno. Quem é que vai contestar o fato dele ter sido tudo que ele foi pelo fato dele ter nascido com esse dom? Então, há pessoas que, obviamente, nascem com a vocação para determinado segmento mais do que as outras, e eu acho que se chegam no estágio de sucesso,
de sucesso, satisfação material. Um exemplo aqui nosso, o Whindersson. Sim, O Whindersson é um fenômeno, né? Fenômeno, é piauiense e ele nasceu daquele jeito. É um cara que atrai multidões, um cara que conquista as pessoas e é mérito dele. Como é que a gente vai contestar isso? Agora, no plano geral, tirando essas exceções que são especiais, existe uma média e essa média é o que cabe ao governante olhar para essa média. Essa média que não é excepcional, essa média que precisa da atenção de nós representantes públicos, né? Então, meu sonho é ver o Piauí dentro de uma média, que tenha uma boa escola, que tenha uma boa universidade, que tenha um bom atendimento de saúde, e que as pessoas, porque se as pessoas tiverem uma qualidade de vida digna, você não vai ter violência, você não vai ter tanta gente querendo tomar a força o que o outro conquistou. Quer dizer, muda muita coisa. E o meu projeto, assim, a curto prazo, quer dizer, olhando do ponto de vista político, dando sequência ao meu trabalho, é continuar prestando esse serviço no legislativo. Acho que eu me identifico muito com o legislativo. Já tive a oportunidade, assim, em determinado momento, que clareou, disse, não, vá para a federal, que agora é a sua hora. Eu acho que até que eu teria sido eleito em determinado momento. Tem uma curiosidade que, se eu contar aqui, você não vai acreditar, mas eu recusei um convite para disputar uma eleição de vice-governador, uma eleição praticamente certa. Eu e o Luciano, numa época de um entendimento político, né, de um convite que foi feito, isso depois a gente fica para uma outra, mas surgiu um convite para disputar uma eleição como vice-governador de uma chapa que as pesquisas davam o candidato lá em cima, tanto que o candidato ganhou no primeiro turno. E naquela época, por uma questão de momento, né, de identificação, a gente não... Mas hoje, minha meta, né, a meta a curto prazo, né, continuar o meu trabalho na Assembleia, fazer por Floriano, por exemplo, mais do que estou fazendo, quer dizer, o que eu estou fazendo não é tudo que eu gostaria de fazer, mas é o que está ao meu alcance fazer, como para as outras cidades, ir fazendo mais e mais, e enquanto houver reciprocidade em relação à população, sigo na vida pública. No momento em que, por algum motivo, alguém entender, olha, o Marden não contribui com o Piauí, ou não contribui, esse momento eu acho que a gente acaba sentindo se ele ocorrer. Mas eu quero ser aquele cara que, se um dia parar, é por falta realmente de saúde. Porque enquanto saúde eu tiver, e eu gosto de andar, eu gosto de estar no interior, eu gosto de estar perto das pessoas, e eu sei, tenho plena convicção e consciência do que já fiz e do que posso fazer. Então, enquanto tiver sangue aqui na veia e tiver bem, vou dar o máximo pelo Piauí. É isso. Mas assim, não pense em parar. Obviamente, tem muito a ser feito. Agora, claro, que eu penso também em ascender. Né? De repente, quando você vai disputar uma eleição majoritária, por exemplo, a eleição majoritária é diferente. Aí não depende só do seu querer, depende de todo um conjunto de partidos e lideranças. Quer dizer, é uma eleição que é mais dos outros do que sua, a eleição majoritária. Já a eleição para um parlamento não, é uma coisa que você já consegue planejar mais, não dependendo tanto de outras circunstâncias, né, partidárias, de lideranças, né, quer dizer, normalmente o candidato majoritário ele tem um chamamento, né, um convite maior. O candidato a uma vaga no legislativo, ele consegue construir isso numa situação menos complexa do que uma candidatura majoritária. Mas quem sabe um dia, né? Acho que na idade que eu estou, ainda não... acho que ainda estou na metade da curva. Vou fazer 47 agora, dia 20. Engraçado, eu faço no mesmo dia da Mariel. Olha, coincidência. Nasci em 20 de março, a Mariel também. Só que eu nasci, claro, alguns carnavais antes dela.
Chegou bem. muito tempo aí, né? Deputado Mário Menezes, muito obrigado. Muito Eu que obrigado agradeço. pela Espero que oportunidade de possa conversar. entreter e que as pessoas que acompanhem aqui possam gostar desse bate-papo. Para mim foi muito prazeroso. Tinha muita Obrigado. história para Nós- contar. Obrigado por Nós que aceitar o convite. agradecemos. Né? Muito obrigado, Valeu. viu, deputado. E Tudo de bom. a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Viva Floriano. Um abraço à Princesa do Sul.